Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um talk da Jornada de Inovação da Semana de Marketing e Vendas para Construção Civil, organizado por nós, da AAA, pela Clint Hub, pela Nelway, mais de 20 outras empresas que estão colaborando, fazendo isso acontecer. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas Lima, CEO da AAA Inovação. É uma empresa fundada por Ricardo Amorim, Alan Costa, Arthur Igreja, e a gente ajuda aí, conversa com mais de 100 mil pessoas todos os dias, falando sobre inovação, sobre o que está acontecendo no mundo. E eu estou aqui como host, como ponte entre vocês e os reais especialistas, quem está realmente inovando na prática na área da construção civil. E eu tenho o prazer hoje de receber o Lucas Madaloso. Vamos bater um papo aqui que eu tenho certeza que vai ser outra aula. E antes de começar, antes da gente dar mais uns passos aí, mergulhar na transformação digital, quero pedir para vocês que, se vocês entenderem, se vocês sentirem que essa conversa faz sentido para outras pessoas, que você precisa, que tem alguém que precisa ouvir o que o Lucas está contando para a gente, compartilha isso, coloca nos stories, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, aonde você quiser. E lembra que esse é um evento gratuito e que é só chegar e conferir. Beleza? Lucas, primeiro de tudo, cara, obrigado por estar aqui. E é realmente uma honra estar começando esse bate-papo. Fala, Lucas. Cara, é um prazer estar conversando com a AAA e com a audiência qualificadíssima da AAA. Eu tenho uma relação especial, né, com vocês. Conheci a AAA em fevereiro de 2019, quando a gente fez uma imersão para o Vale do Silício com o Arthur Igreja e o Alan Costa. Cara, foi uma experiência transformadora, não só a viagem, conhecer o ecossistema do Vale do Silício, talvez o ecossistema mais inovador do mundo até hoje, mas principalmente ter contato com os sócios da AAA, o Arthur e o Alan, que são caras que têm um conteúdo e realmente ajudaram a guiar o momento que eu vinha vivendo naquela época de transformação digital da minha empresa. Então, cara, realmente um prazer estar falando com vocês e participando de alguma forma aí desse projeto que tem trazido bastante conteúdo relevante para essa área de inovação. Cara, que incrível, que legal. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar na AAA, que eu comecei no começo do ano passado, que eu peguei a posição de CEO, e lembro, inclusive, deles citarem o seu nome, contarem que você estava fazendo transformação digital numa imobiliária, que tinha sido muito legal os papos, e a gente nunca sabe do futuro, né? Então, um ano depois, a gente está batendo um papo aqui, inclusive, trazendo esses tópicos à tona. Que massa que a gente pode ter esses contatos já. Lucas, maravilha, cara, vamos nessa, vamos bater esse papo aí, que tenho certeza que vai sair coisa boa. Massa. Cara, você está aqui, acho que você sabe muito bem por que você está aqui, então eu sei que você tem estado aí nos palcos, nas telas, nos podcasts nos últimos tempos, e especialmente devido à Terraz, né? Então, sei que você também é cofundador, que você tá aí desde o início, mas eu acho que aconteceu alguma magia aí nos últimos 3, 4 anos, onde vocês realmente basicamente pivotaram, né? Então, vocês abraçaram a transformação digital como um todo e posso dizer que vocês construíram basicamente outro modelo de negócio. Conta pra gente. Bom, primeiro eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Então, sei que muita gente aqui da construção civil já ouviu a sua história, sabe um pouquinho de onde as coisas vieram, mas eu quero trazer o clímax aí para quando você começou a perceber essas mudanças, começou a entender que o mundo estava mudando, que o comportamento das pessoas estava mudando e que vocês, como imobiliária, como fornecedor de solução mesmo, também precisavam mudar. Perfeito, Lucas. Cara, a Terraz ela nasceu em 2002 e em 2017 foi o ano em que eu assumi como CEO, e eu já assumi como CEO de saco cheio do modelo tradicional, e principalmente o grande motivo era nós passávamos dias e meses somente administrando atrito, administrando insatisfação da nossa empresa, e cara, assim, de maneira geral, o empreendedor do mercado imobiliário, eu costumo dizer que ele acorda de manhã cedo para oferecer uma jornada de qualidade para os seus clientes, mas não todos, mas a maioria deles, no final do dia acaba não conseguindo, porque, cara, principalmente o aluguel, que é o nosso negócio, o serviço de aluguel, estar no meio de uma relação entre inquilino e proprietário, de um negócio que é importante na vida da pessoa, ou seja, de um lado é o inquilino, é o lugar que o cara mora, e do outro a gente tem ali a receita
né, que muitas vezes é a única receita de um proprietário. Então, tu está no meio de uma relação super importante, você começa a ter um volume cada vez maior, e aí a gente começou a entender, cara, a gente precisa oferecer uma jornada de qualidade, e a gente não conseguia fazer isso com as armas que a gente vinha lutando. E eu vi na transformação digital, de fato, a oportunidade da gente oferecer uma jornada melhor para o nosso cliente, e foi onde a gente começou essa jornada de transformação digital. Obviamente, ali também tinha alguns componentes a mais, né? Não foi somente o olhar pelo cliente, esse sim foi o principal, mas a gente via também uma grande ameaça, chegando no mercado imobiliário naquele momento, que era, no caso, a Quinto Andar, e outras grandes plataformas que iriam chegar, ela seria somente a primeira. Nós víamos também uma oportunidade, porque em 2017 a Quinto Andar já vinha tendo grandes resultados e uma expansão grande no mercado imobiliário de São Paulo, mas tinha muita gente cética em relação àquilo, o pessoal não estava dando importância ainda para o assunto, então a gente via a oportunidade de ser a primeira imobiliária digital de Santa Catarina. E, cara, aí a gente embarcou com tudo nessa jornada de transformação digital, que eu costumo dizer que ela é muito mais uma jornada, e vou repetir isso quantas vezes precisar, ela é muito mais uma jornada de transformação humana do que digital, efetivamente, e é isso que tem acontecido conosco. E essa jornada de transformação digital é uma jornada repleta de erros, e esses erros, basicamente, são os pilares do nosso aprendizado. E outra coisa que eu volta e meia eu costumo repetir, é uma pergunta que eu me faço atualmente, né, que quase que diariamente eu me pergunto qual erro que eu estou cometendo agora que eu não estou enxergando, né, mas é isso como tu falou, cara, a gente tinha um negócio, hoje o negócio da Terraz ele é totalmente diferente do que nós tínhamos em 2017, é uma mudança de mentalidade e de gestão bem diferente mesmo. E aí, cara, realmente tem surgido bastante oportunidade de conversar com o mercado, e apesar do consumo de tempo que isso tem, isso acaba pesando para o executivo, mas eu acredito, cara, que isso é super importante, porque o mercado imobiliário, ele pode se transformar, ele deve se transformar, e ainda está em tempo para o empreendedor do mercado imobiliário se adaptar. Tem gente que crava que as imobiliárias vão acabar e tudo mais, eu não concordo com isso, eu acredito que elas vão se transformar profundamente, e o cara que ligar o senso de urgência agora, que tiver boas referências, eu acredito que esse cara ele tem chance sim de prosperar no mercado, e esse trabalho a gente vem fazendo também, né, de levar para o mercado algumas boas práticas, mesmo sabendo que inovação dá para fazer de várias formas diferentes, né? Então é um pouco aí da minha história. Legal, legal. É interessante, você é a terceira pessoa a comentar que do tipo a inovação foi puxada pelo Quinto Andar chegando, então a gente vê muito isso acontecendo no mercado, né? Então as tecnologias já estão aí, às vezes o consumidor já mudou a cultura dele de consumo, mas está num mercado que é tão bem estruturado, tão bem fechado, que pelo meu competidor não ter mudado ainda, eu estou confortável na minha posição. Até que chega alguém, a gente toma um susto, na verdade, mas que já está acontecendo aí há anos, né? Então não sei a data exata da fundação da Quinto Andar, mas ela começou bem antes do momento que ela explodiu, né? 2013, cara. 2013. Então a gente começou a ouvir falar muito nela em 2017, né? Então eles estavam há 4 anos nesse processo, e daí vira aquele fuzuê, né? Meu Deus do céu, o mercado vai acabar, o mercado vai mudar, a gente vai morrer, e a gente está vivendo isso nesse momento de novo, né? Com o coronavírus, essa pandemia, e está todo mundo pensando no novo normal e quais serão os novos negócios. Eu acho que esse é um tópico para a gente entrar daqui a pouco, mas o que eu queria entender é, bom, você começou a falar de jornada e que você começou a olhar especialmente para como otimizar esses processos junto com o consumidor, né? Bom, inclusive com o Alan Costa, ontem a gente bateu esse papo em relação a que a gente consegue olhar tanto para eficiência, quanto para conveniência, quanto para experiência, quando a gente olha para essa jornada, e a inovação tem muitos meios de permear esses 3 pilares. Por onde vocês começaram quando vocês entenderam que tanto o mercado estava mudando, mas que a experiência desse consumidor tinha que mudar? Qual foi o start, assim, do tipo, a gente começa por aqui? Perfeito. Quando a gente começou, tu falou 3 palavras super importantes, são pilares, de fato, daquilo que a gente... Eu admito para ti que quando a gente começou
o processo de inovação, a gente não tinha isso tão claro ainda, né? A coisa vai clareando ao longo do tempo, você vai construindo uma narrativa, e aí você vai entendendo, você vai conectando os pontos, olhando para trás. Aquilo que o Steve Jobs olha para trás é bem mais fácil, né? Exato. Sim, cara, mas em relação à conveniência, esse é um dos pontos que mais ficam claros atualmente, né? Por exemplo, você tem uma grande parcela dos teus clientes que ele quer se relacionar digitalmente contigo. E ao meu ver, inclusive esse foi um dos erros que eu cometi lá pelas tantas, eu fui lá e anunciei, eu sou uma imobiliária digital, e falei isso para minha base de clientes. Cara, eu causei uma super ansiedade nos caras. Aí fala, porra, eu não quero ser digital, eu quero falar com alguém e tal, eu não quero falar com um robô. E hoje eu olho para trás e penso, cara, penso em conveniência, né? E aí a gente vem aquela estratégia do digital, né? O melhor do físico com o melhor do digital, talvez seja muito da estratégia do Alibaba na China, né? Tu tem uma super plataforma e parcerias com pequenos lojistas. E aí tu tem uma parceria. Hoje a gente fica claro que, cara, o cliente não quer numa imobiliária para resolver uma questão de boleto, ele não quer te ligar, ele não quer contato com a imobiliária para muita coisa. Então, assim, você oferecer uma jornada digital é super conveniente para muitas coisas durante o processo de locação. Agora, para alguns clientes, talvez a conveniência seja um pouco diferente. Em algum momento ele vai querer falar com uma pessoa, em algum momento ele vai querer alguém realmente de qualidade para poder conduzir o processo. Então, assim, a gente começou a ver na inovação, de fato, a busca pela conveniência, a necessidade de busca de eficiência, porque, cara, de maneira geral, Lucas, as imobiliárias, eu falo aqui de locação, elas movimentam grandes montanhas de dinheiro, mas de maneira geral não são empresas rentáveis. São empresas que elas são sólidas porque elas não dependem de um único cliente para o seu faturamento, elas têm múltiplos clientes, mas de maneira geral, cara, são empresas caras, são empresas que estão sempre ali no limite, né? E aí o que acontece? Aí você começa a competir com empresas que são realmente mais eficientes, mais escaláveis, ou às vezes nem são tão eficientes assim, mas elas têm grana para queimar, né? Então o mercado imobiliário precisa se adaptar para navegar num mercado que muito provavelmente vai exigir que você opere com margens reduzidas. E aí você, sendo mais eficiente, é um dos caminhos. Então, a gente falou de conveniência, a gente falou dessa eficiência super importante. Então, cara, basicamente assim, e de novo, né, a gente via, além disso tudo, uma oportunidade. Agora, o senso de urgência mesmo estava ligado nesses dois. O cliente passa a te exigir uma jornada digital e a maioria das jornadas digitais hoje no mercado imobiliário ainda são frustrantes, então existe um caminho grande de desenvolvimento de produto, desenvolvimento dessa jornada digital, e aliando isso a uma jornada uma jornada humana, digamos assim, e com todo esse pano de fundo da necessidade de transformação da tua eficiência. Perfeito, perfeito. E assim, quem hoje está com uma imobiliária ainda tradicional, que não tomou susto ou tomou susto, mas eu ainda estou confortável com os meus clientes, e daí eu acho que eu posso colaborar com você nisso também, mas essa transformação digital, a gente está falando do site dele, ele tem que ter presença digital, ou será que ele tem que passar a digitalizar alguns dos processos dele? Será que alguns pontos de contato com o cliente que tem que ser digitalizados? Para quem está assistindo a gente hoje, bom, quem passou por jornadas de transformação digital, então eu nasci no mundo da tecnologia já, então depois que eu fui entender o quão diferente esse contraste com quem veio do tradicional, a gente sabe o quanto às vezes é difícil falar com um programador, ou o quanto é difícil quando a gente começa a ter muito estímulo e não sabe por onde começar. E a gente tem toda uma questão mercadológica ainda, do tipo, será que a gente está naqueles mercados do estilo do winner takes all? Então, será que se eu não entrar, o meu fim é esse? Será que eu vou conseguir competir? Mas sempre existem otimizações para serem feitas, né? Então, quem está assistindo hoje, quando a gente está falando de transformação digital, ele tem que começar a olhar para onde? Ele pode começar a olhar para onde? Perfeita a pergunta, Lucas.
falando da imobiliária que ainda não se transformou digitalmente, ao meu ver, assim, existe um passo que ela já pode dar desde já, é uma decisão importante, que é basicamente digitalizar a forma como ela operava no passado, e com isso ela vai ganhar 10, 20, talvez 30% aí de eficiência. E aí o que eu estou falando, né? Por exemplo, pega uma imobiliária de locação. Eu estou aqui agora, esse espaço que eu estou aqui é a CAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Cara, aqui esse espaço especificamente dentro da CAT é um lugar onde tem várias startups que estão sendo incubadas. A gente já mapeou o processo de uma imobiliária todo, ele tem ali por volta de 12 processos principais que a imobiliária faz. E para cada um dos 12 hoje tem algumas startups que faz cada um de forma específica. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Cara, é muito improvável que uma imobiliária ofereça uma jornada de qualidade, uma jornada realmente que cause um impacto positivo na vida do seu cliente, tentando resolver por conta própria as 12 jornadas. Então, assim, para mim, um passo inicial seria a imobiliária olhar para toda a sua jornada e entender, cara, onde é que tem alguma startup aqui que eu posso plugar no meu processo, e eu deixo que esse cara, que é especialista naquilo, focado naquilo, resolva isso para mim com qualidade. Só que a grande pegadinha é o que vai acontecer ali, Lucas. Por exemplo, se eu terceirizar vistorias hoje, o cálculo óbvio é que se eu tiver um vistoriador próprio, ele vai me custar mais barato. Se eu fizer um cálculo assim, uma conta rasa, uma conta rápida, sabe? Agora, cara, o meu grande ponto aqui é o empresário tentar pensar um pouquinho fora do óbvio e entender o quanto que cada processo desse que ele terceiriza ou que ele digitaliza, o quanto que ele se aproxima do core do negócio dele. Que as imobiliárias nos últimos anos, quando elas começaram a ser bombardeadas por esse assunto transformação digital e tal, elas foram cada vez mais se distanciando do seu core, pensando em, por exemplo, às vezes desenvolver tecnologia dentro de casa, ou enfim, né? Então, assim, cara, para mim o core de uma imobiliária é relacionamento, é retenção do cliente, é atuação em nicho, é o cara ser super especialista na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, né? Então, assim, quanto que tu ganha estando com tempo para pensar no teu core, e em detrimento àquele processo, por exemplo, vistoria, que é super importante, só que assim, se você tem que gerir vistoriador, a moto desse cara para ele andar na cidade, a documentação da moto, o turnover, daqui a pouco uma falta de padrão que você, por exemplo, a maioria das imobiliárias, não estou falando aqui, claro, das grandes imobiliárias que pode ter 5, 6, 8 vistoriadores, estou falando da imobiliária que no máximo vai ter um, daqui a pouco esse cara está em período de férias, ou chega na alta, e aí aquele cara fica insuficiente. Então, assim, isso foi uma das coisas que a gente se deu conta na Terraz. A gente começou a praticar a inovação aberta, trazendo várias startups para dentro, a gente conseguiu focar no nosso core, e isso acabou sendo, dentre tantos erros, esse acabou sendo um dos acertos. Então, respondendo de forma objetiva, cara, eu começaria a terceirizar aquilo que não faz sentido para mim, e nesse sentido eu vou ganhar já alguma eficiência, não vai ser assim uma curva exponencial de eficiência, mas você já vai começar a ganhar alguma eficiência, vai poder ter tempo para dedicar para o sucesso do teu cliente. E o que eu vejo logo em seguida, Lucas, e isso vai acontecer nos próximos anos no mercado imobiliário, eu citei antes ali o exemplo da Alibaba na China, nós vamos ter sim um salto exponencial de eficiência para o negócio imobiliário, quando grandes plataformas aí realmente com tecnologia de ponta, que realmente ela vai poder pegar o processo e pensar em 10 vezes mais, não 10%, 20%. Essas grandes plataformas, elas vão parcerizar com as imobiliárias, porque são negócios diferentes. Uma coisa é a plataforma, tecnologia, outra coisa é a imobiliária, serviço, relacionamento e tal, e a fusão desses dois cria, de fato, algo potente. Então, assim, o passo ele já tá ali, a imobiliária pode dar, basta ela pensar um pouquinho fora da caixa e pensar em se aproximar do seu core business, que é o que vai manter ela bem e rodando no tempo atual. E em breve a gente tem aí uma nova etapa de eficiência e de transformação no mercado imobiliário. Isso está prestes a acontecer.
Então, o que você está me dizendo é que esse dono de imobiliária, ele tem que primeiro focar no lado humano, nesse relacionamento que eu estou construindo, na minha proposta de valor para cada cliente que está comigo mesmo, tanto as duas pontas, né? Mas também que a transformação digital não precisa ser um bicho de sete cabeças, ou seja, já tem muita solução, já tem muita gente fazendo muita coisa, e para a gente que está nesse mundo de startup é mais óbvio que é mais simples do que parece, né? Mas muita gente trabalha com esse processo de inovação aberta, é super aberto a parceria, a conversar, a entender, às vezes até adaptar, desenhar soluções. E então, um dos passos talvez seja até procurar a Kat, procurar outros, o que a gente falou aqui das 5 e falar, gente, o que vocês têm de solução aí que vai preencher os gaps que eu estou desperdiçando energia, que está vazando energia, correto? Cara, perfeito. Uma das coisas que mais vai acelerar o entendimento, né, do empreendedor em função da transformação digital é ele, cara, ele criar tempo mesmo, porque normalmente o empreendedor ele acaba sendo dragado pela operação, então ele criar tempo para ir para um ecossistema de tecnologia, sentar no meio das startups, conversar com os caras, sentar na cadeira do aprendiz de novo, e aí esse cara estando em contato com isso e tendo feito muito bem o mapeamento da sua jornada, ele vai entender o que ele precisa, o que ele não precisa. Outra coisa que acontece muito no mercado imobiliário hoje em dia, o cara vai para um congresso, vê lá o case de um cara que adotou, por exemplo, pré-venda, tour virtual, cara, o que quer que seja, e ele acredita, pô, eu preciso botar isso na minha empresa e tal, mas peraí, você mapeou a sua jornada, cara, aquilo ali Esse que é o o cara tá problema que a gente está enfrentando. e realmente é uma dor do meu cliente, esse olhar pela dor, sabe? Não simplesmente pela aquilo que o dono, e o mercado imobiliário ainda está muito nisso, sabe? De aquilo que o dono acha que é bom, aquilo que ele se sente bem em poder divulgar que está fazendo, né? Que talvez tenha um pouco de ego ali. Mas, cara, o que o teu time lá na ponta está te dizendo? O que os teus dados estão te apontando que tu realmente precisa mudar? Aí, a partir desse ponto, se você está num ecossistema inovador e tem contato com startups, empresas que resolvem isso para ti, acredito que a transformação digital vai ficando cada vez mais fácil. Falando em estar focado no seu core business, Lucas, cara, esse momento que a gente está vivendo agora de coronavírus e tudo mais, as imobiliárias, se me perguntar de maneira óbvia, o que as imobiliárias precisam focar agora? Acredito que, de maneira óbvia, eu poderia responder, cara, transformação digital. Eu vou te dizer, não, cara, as imobiliárias nesse momento estão passando por um super processo de humanização, onde tu precisa ouvir o locatário, ouvir o proprietário, tentar conseguir uma negociação ali. Cara, vai nas redes sociais das plataformas digitais nesse momento, dá uma olhada nas redes sociais deles. Os caras que não têm um formato humano de negociação, cara, os caras estão sofrendo demais, entendeu? Então, assim, de novo, transformação digital para deixar o empreendedor com tempo para focar no seu core business. Perfeito. A gente vê alguns mercados lá fora, inclusive, que hoje eles têm o caixa rápido, o caixa digital, para quem quiser passar sozinho, e tem a slow line, né? Então, tem um caixa lento, que é do tipo, para você que precisa de um contato humano, para você que quer ouvir, quer tirar uma dúvida, tá aqui sem pressa, você tem essa opção também. Então, é muito entender essa questão de desenhar essa jornada, entender quem é teu público, do tipo, se eu estou falando com um público que está acima dos 60, por exemplo, não vou digitalizar boa parte do processo porque eu preciso desse contato. E daí tem um outro ponto, bom, você trouxe algumas vezes a palavra humano aí, e eu acho que tem vários pontos para a gente abordar, mas um deles é o do quanto, especialmente no mercado de vocês, a gente está falando de decisões grandiosas na vida. E sempre quando a gente está falando de uma decisão que impacta muito o meu dia a dia, isso traz à tona o lado emocional, e daí o que eu quero é alguém olhando no meu olho e me passando confiança. Que eu possa perguntar, que eu possa, às vezes, me abrir com a pessoa e ela me conduzir. E daí volta até todo o papo do corretor, que eu sei que é um outro tema, que é do tipo, o corretor vai morrer, e o meu palpite é que tá longe disso, porque as pessoas não precisam em toda a jornada, mas em várias etapas dessa jornada, elas precisam de alguém para conversar, para passar segurança, para conduzir.
Cara, totalmente. O que a gente cada vez mais a gente vê, claro, como ponto de partida é o tamanho do mercado. No mercado a gente vê que as estratégias elas nunca são excludentes, né? Ou seja, tem sim já algumas imobiliárias digitais que eliminam 100% o corretor, elas já conseguem ter algum resultado. Tem aquela imobiliária que ela ainda está 100% no tradicional, no vendedor como um artista, né? Ela depende 100% dos 2 ou 3 ou 4 ou 5 vendedores artistas, e aí depois tu tem uma série de outros corretores que não geram tanto resultado, mas aqueles muito bons fazem o resultado, e tem outras que, ao meu ver, né, se eu tiver que dar uma sugestão para uma imobiliária tradicional, ao olhar para esse cara, talvez seja um caminho interessante, é tentar pensar de forma não excludente, né? Ou seja, cara, se tu tem uma jornada, um corretor, uma equipe de negócios do modelo tradicional, deixa os caras rodando, entendeu? Agora, vai criando em paralelo uma maquininha de vendas que seja especializada, né? E pelo menos assim, eu até estava conversando esses dias com o Ricardo da Hemper, e ele fala dos 3 estágios de vendas, né? O primeiro era o corretor, o vendedor como um artista. O segundo é aquele modelo especializado, SDR, o pré-vendedor, depois um vendedor, e antes disso tu tem a maquininha de atração de marketing, e já tem o terceiro estágio, né? Que são as vendas digitais, uma espécie de e-commerce. Tem espaço para os 3 no mercado imobiliário. Eu vejo muito valor no corretor que transmite confiança, no cara que pega no braço e fala pro cara, olha só, aqui, vai comigo, e traz informações e embasa o negócio. Eu participei, a Terraz, ela tinha um setor de vendas, por exemplo, venda de imóvel, não só aluguel, até no início da transformação digital, hoje é só aluguel, mas muitas vezes você via, e é isso que tu falou, a transação ela é tão importante, cara, que às vezes tu via de um lado um comprador, que aquilo fazia todo sentido para o comprador, do outro lado um vendedor, e a venda, cara, era ótima para o cara, e se os dois juntos ali, eles não vão se entender, sabe? Tu precisa de fato alguém que conduza aquela intermediação. Então, assim, de novo, tem espaço para todos. Também concordo contigo, cara, que a profissão do corretor, ela está longe de se falar em terminar, ela vai ter o seu espaço por muito tempo. Agora, claro, cara, tem espaço para todo mundo. E se eu tiver que apontar para o futuro, com certeza aquela sem intermediador, que ela é um pouquinho mais barata, que daqui a pouco ela começa a agregar a inteligência artificial, aprendendo comportamentos, e cada vez mais ela vai trazendo aquela informação que o corretor traria de forma empírica, ela vai trazendo por aprendizado de máquina, e cada vez mais vai aprendendo e vai sendo relevante. A tendência é que essa cresça mais. Agora, a gente realmente está longe ainda, cara, de falar. A gente está vivendo na época do humano mais máquina, né? Não humano versus máquina. Exato, então, exatamente. Até complemento, por exemplo, pega, cara, a Zillow, né? A Zillow é um portal, talvez o portal mais relevante do mundo hoje, né? E eles têm um algoritmo de avaliação de imóvel que chama Zillow Offers. Eles chegam e fazem ofertas nos imóveis com isso. Só que eles utilizam o corretor local para ter uma avaliação mais precisa. Eles têm todo o algoritmo deles baseado em inteligência artificial. Cara, um negócio realmente à frente do seu tempo, só porque, por exemplo, o algoritmo consegue entender qual o preço do metro quadrado naquela região, mas ele não consegue entender se o vizinho está fazendo barulho ou se tem um mau cheiro. Então, algumas coisas assim que ele ainda recorre, né? Então, assim, se o algoritmo mais moderno que a gente tem hoje no mercado imobiliário ainda recorre ao humano para ter acurácia, imagina nas transações que a gente está falando no mercado imobiliário tradicional. Né? Perfeito. E a gente ainda vai ter, tem que lembrar do quanto todos esses robôs, todos esses softwares, tudo digital, também são programados por humanos. E quando a gente fala do lado humano, e a gente está falando do corretor, a gente também tem que estar pensando no cara que está tendo empatia com o cliente para ir lá e entender qual é a dor real do cliente para criar essa solução, sabe? Então, o nosso papel muitas vezes muda, mas assim como você falou, do tipo, o cara que sabe dos detalhes, que sabe da minúcia, mesmo que seja para fazer a programação, para fazer a consultoria, para dar o direcionamento, ele sempre vai ser necessário. Lucas, eu queria entender do teu lado aí, lá em 2017, então, você entendeu que a transformação digital era
era um caminho, não, é um caminho essencial, um caminho sem volta, a gente não tem como ir para frente sem ela. Mas eu sei que você passou por todos esses aprendizados e deve ter errado pra caramba, deve ter acertado, deve ter ido e voltado em muita coisa. E hoje eu sei que você também tá em outra fase. Então, vocês passaram por uma fusão ou aquisição, começaram você começou a participar também de outras startups, e eu tenho certeza que o teu apreço pela inovação, pela transformação digital não diminuiu, ele só aumentou, e que você deve ter uma visualização de futuro muito clara já, das coisas que precisam ser feitas hoje, que ainda estão muito escassas no mercado. Para onde que você está olhando hoje quando a gente fala de construção civil e inovação? Perfeito, Lucas. Realmente, cara, é um mosquitinho ali que morde a gente, quando a gente começa a falar dessa fusão entre empreendedorismo e inovação, e tem sido uma jornada fantástica aí de descobrimento, aprendizado, erros e acertos, e acho que com essa transformação nos deu pelo menos aí mais, sei lá, 15, 20 anos de gás e de renovação de propósito, né? Então, o que a gente está olhando muito hoje, Lucas, é para o ecossistema que realmente espera se conectar de forma colaborativa. Então, assim, ao invés de nós estarmos aqui em Florianópolis, ao invés de nós estarmos olhando para dominar a transação de fato, a gente acredita que nós podemos trazer para o mercado uma conexão entre as melhores soluções e com base nisso, um empoderamento digital das imobiliárias e dos players, dos agentes de negócio. A gente acredita muito, e a gente discorda sinceramente nas pessoas que cravam que o destino da imobiliária, do corretor, como algo que vai terminar. A gente acredita que a pessoa quando ela está falando isso, de maneira geral, ou ela está enviesada, querendo vender o seu peixe, ou ela não está fazendo uma leitura da transação na ponta, então, de quanto que aquilo gera de valor realmente na ponta, e que a fusão dos dois, de fato, tecnologia mais relacionamento, é o que vai dar para esse mercado imobiliário a eficiência que ele precisa, vai gerar uma experiência para o cliente na ponta de alta qualidade, e principalmente vai colocar cada player na sua posição na cadeia. Quando eu falo isso, até em alguns pontos eu deixo sempre claro assim que a imobiliária ela pode sim iniciar um processo de inovação, de tecnologia, mas pelo menos a minha sugestão e todos os cases bem sucedidos que eu vi até hoje foi da imobiliária que fez fora. Agora, quando tu decide ser uma imobiliária, eu realmente acredito e sugiro que a imobiliária fique focada no relacionamento, na retenção, e que depois ela olhe para esse ecossistema de tecnologia e tente buscar ali as suas armas digitais. E é nisso que a gente está olhando. A gente está olhando para esse empoderamento digital do setor como um todo e levando para as imobiliárias, que é o nosso negócio, que são os nossos parceiros, essas ferramentas para que elas realmente tenham vida longa e a gente consiga parcerizar aí por longo prazo. Cara, que incrível, que legal. E eu vejo, conversando com você, essa maturidade em relação ao empreendedorismo e inovação. A gente até tem um curso aqui, que é os 3 dilemas da inovação, onde a gente encontra o pessimista exagerado, que é aquele cara que fala assim, cara, essa tecnologia, isso aí não vai mudar nunca, as pessoas são assim mesmo, e as coisas não vão acontecer, e daí essa pessoa se fecha para esse mundo e quando vê o mercado engoliu ela, sabe? E a gente tem o otimista exagerado que olha para essas tecnologias e também falam, inteligência artificial em tudo, o blockchain vai revolucionar, daqui a pouco a gente está indo para Marte, e esse cara dá 3, 4 passos na frente que estariam acontecendo em 10 anos apenas, e ele também perde o timing de mercado por tá sempre pensando muito à frente e esquecendo especialmente do lado humano de olhar para a realidade. E daí a gente entende que essa maturidade chega na construção contínua, né? Quando você entende que a transformação ela acontece todos os dias e que depois de amanhã entra um novo player, depois de amanhã surge uma nova tecnologia, e o nosso papel é simplesmente estar atento a isso, olhar como isso se conecta com a gente, com a nossa empresa, com o nosso mercado, para daí tomar as ações. Cara, que honra, que aula estar aqui com você. Agradeço demais esse bate-papo, espero que tenha sido o primeiro aí de vários. E
quero deixar aí, a gente tem esses minutinhos finais, tanto para você compartilhar, quem quiser conhecer mais do Lucas, quem quiser conhecer um pouquinho mais dos projetos que você está rodando, das ideias que você tem espalhado por aí também. E se quiser deixar um recado final para quem está acompanhando a gente, também a bola é tua agora. Perfeito, Lucas. Cara, obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra enorme estar aqui conversando contigo, estar te conhecendo e estar conversando com a AAA, né, que, como eu falei, tenho um enorme carinho. Aquela viagem, realmente, eu estava ali no olho do furacão, naquele momento de transformação digital da minha empresa. Eu estava e o processo de inovação, de transformação digital, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por dia, você vai duvidar de você mesmo. Cara, puta, será que eu estou fazendo o negócio certo? Será que eu estou fazendo errado? E essa viagem, que eu recomendo fortemente para outros empreendedores que façam essas imersões, principalmente ao Vale do Silício, ela confirmou algumas coisas. Cara, vamos em frente, é esse o caminho, entendeu? Eu não tô louco, né? Então, assim, cara, realmente foi importante, tanto que 2 meses depois da viagem, foi quando eu consolidei a venda da Terraz, né, para um grupo maior, foi onde a gente entendeu que, sim, o processo de inovação estava indo pelo caminho certo, mas a gente precisava de recursos para poder continuar investindo, a gente precisava ajudar a quebrar as barreiras de entrada também, né, então foi algo que acelerou esse processo de venda. Para o empresário, cara, do mercado imobiliário, a minha sugestão é um dos princípios da inovação, cara, talvez seja o que mais vai ajudar o cara nesse momento. Na dúvida, isso foi uma das coisas que a gente aprendeu ao longo do caminho, com muito erro e tal, na dúvida sobre, cara, se eu devo fazer ou não devo fazer, substituir o medo, né, e aí a ansiedade, que eu acredito que todo o mercado imobiliário está vivendo agora em função desse assunto, pela curiosidade, cara, seja curioso. Primeiro de tudo, crie tempo, né, para ser curioso, seja curioso, não diga não para nada, faz um teste, cara, conheça muito bem a tua, você já conhece, o empresário de maneira geral, ele já conhece a jornada dele, só talvez ele precise ouvir um pouco mais o cliente e fazer os testes, os testes com múltiplas ofertas de ferramentas e soluções que tem por aí, e principalmente, cara, além disso, somar com conhecimento. E hoje, por exemplo, tu falou desse curso da AAA, que é incrível, e todo o material que vocês trazem, o livro do Arthur Igreja, que Conveniência é o nome do negócio. Então, assim, cara, tem outro cara que para mim é uma referência, que é o Pedro da ACE, a Estratégia da Inovação Radical, é um cara que traz ali um resumo de como que uma empresa pode inovar. Então, assim, buscando conhecimento e indo para a prática e executando com curiosidade, com testes curtos, o cara vai aos pouquinhos, 1% ao dia, o cara vai transformando a empresa, entendeu? Se não tem ninguém atrasado, sim, tem que ligar o senso de urgência, é para ontem que o cara tem que transformar o seu negócio. Agora, ao meu ver, o momento que a gente está vivendo é esse, é transformar o negócio para ficar focado na tua atividade core. Se o teu cliente hoje vai te exigir que você faça a tua atividade core com extrema diligência e com extremo valor, né? Então, cara, essa é a minha mensagem final. Minhas redes sociais é todas Lucas Madaloso, no Insta e no LinkedIn. Vai ser um prazer me conectar com vocês e trocar ideias, e em breve a gente deve estar trazendo novidades aí para o mercado, sim. Lucas, obrigado de novo a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Muitíssimo obrigado. Vamos nos conectar. Mandem um alô pro Lucas. Se surgir qualquer dúvida, além de saber muito, é um cara super aberto, gente boa demais. Então, obrigado de novo. Só agradeço. Gente, obrigado, até mais. E daqui a pouco tem mais. Nos vemos em breve. Valeu!